do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, antes de começarmos nossa meditação, somente um adendo. Temos em conta que já há algum tempo não gravo as homilias dominicais por vídeo, mas peço que esperem mais um mês, tendo em vista que houve transferência de nós, frades, e por conta disso, dentro de um mês, mais ou menos, já estarei numa nova comunidade, então com um novo local para a gravação, e assim poderei melhorar um pouco, digamos assim, também a imagem na onde vai ser gravado. Tendo em vista isso, voltemos ao que interessa. Hoje meditamos a liturgia do 21º domingo do tempo comum. Não tivemos o 20º domingo, tendo em vista que semana passada celebramos a Assunção de Maria. Vemos e escutemos aquilo que nos diz a primeira leitura, tirada do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão a minha glória. Primeira coisa, diz a leitura: eu que conheço, eu que tenho intimidade. Por que tem intimidade o Senhor? Porque da outra parte também houve intimidade para com ele. E por isso conhece, tem intimidade com as ações, as obras e o pensamento daqueles, de todos os povos que ele reunirá para vir e ver a sua glória. Recordemos, glória é aquilo que tem sustento, não é coisa vã, passageira, que não é palha como que se é levada pelo vento. E já vem a primeira pergunta. O Senhor pode dizer que tem esta intimidade conosco? Que reconhece nossas obras e pensamentos, porque pela intimidade nós agimos em consonância com o Senhor, em intimidade, onde Ele pode agir através de nós, onde tudo em nós reflete esta presença do Altíssimo. Porém, no meio deles um sinal e enviarei, dentre os que foram salvos, mensageiros para os povos de Tarsis, Fut, Lud, Mozoque, Ros, Tubal e Javã, para as terras distantes e para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram minha glória. E esses enviados anunciarão às nações minha glória e reconduzirão de toda parte até meu santo monte em Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos, a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulas e dromedários, diz o Senhor. E como os filhos de Israel, levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Então vemos que o Senhor, daqueles que o conhecem, os enviará em missão para reconduzir de todas as nações, o que era impensável naquele tempo, pessoas que sirvam ao Senhor tal como povo escolhido, não mais como povo de Israel, para nós, como
os discípulos do Senhor e que verdadeiramente tragam esta oferenda agradável ao Senhor, que não são mais animais, sacrifícios, mas sim o próprio ser, a própria vida, a existência mudada, transformada pela graça. E o primeiro questionamento desta parte que ouvimos agora é: temos realizado a missão que o Senhor encomendou? Vivemos verdadeiramente aquilo que somos chamados a viver, a realizar? E ao último versículo que ouvimos, temos a realização desta promessa do Senhor, que escolheria dentre esses povos sacerdotes e levitas. De todos os povos, o Senhor escolheu para si sacerdotes, para oferecer agora o único sacrifício de Cristo. E também nós somos chamados a ser sacerdotes pelo batismo, onde manifestamos a oferta, a oblação de nossas vidas, a total entrega nossa ao Senhor nosso Deus. Mas o quanto nos empenhamos em fazer tal coisa, em oferecer nossas vidas, em oblação e sacrifício? O Salmo propriamente nos indica a mesma coisa que está na leitura, o salmo mais curto da Bíblia. Proclamai o Evangelho a toda criatura, diz o refrão. E cantai aos louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Cantar os louvores do Senhor não é somente música, mas cantar com a vida, anunciar com a vida os louvores ao Senhor, pelas maravilhas realizadas em nossas vidas. E verdadeiramente o temos feito. Escutemos agora o Evangelho de São Lucas, que nos diz: naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Bem, nossa meditação começa até esta frase. Tenhamos em conta que no capítulo 9, ao final do capítulo, Jesus tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. Então, Jesus continua no capítulo de hoje a subida, o caminho para Jerusalém. Porque da Galileia até a Judéia é uma subida. E essa questão geográfica também nos mostra algo para nós. É o caminho, a subida espiritual, o encontro com Deus, o ir ao encontro do Senhor. E Jesus, tenhamos em conta, antes de entrarmos neste diálogo, anunciou diversas vezes o que esperava ele em Jerusalém. Sua paixão, morte e ressurreição. Não alimentava as ilusões que Satanás colocou no coração de seus discípulos, dos reinos neste mundo, das glórias nesta vida. O Senhor não alimentou de modo algum. Ele foi claro, assim como é claro para conosco, daquilo que nos espera no caminho da salvação. Se eu, vosso mestre e Senhor, passei por tudo isso, vós, o que não passareis? Cada um à medida daquilo que é necessário para a sua salvação. Passaremos situações diferentes, paralelas, mas cada um terá que passar. O Senhor não nos engana. Não nos diz que o caminho é fácil e que teremos um mar de felicidade e prazeres nesta vida, mas nos promete a felicidade eterna, que é a finalidade de uma vida vivida, bem vivida, com Ele. E Ele nos orienta, então, neste caminho. Para caminhar, nós precisamos não só das pernas, mas aqui, com Jesus, da cabeça e do coração. Ainda mais nesta época que se vive das coisas efêmeras, passageiras, de prazeres imediatos, onde as regras éticas são substituídas por aquilo que eu gosto, aquilo que me é cômodo, ou aquilo que me serve para eu conseguir aquilo que eu quero. Então,
sem a cabeça e o coração, não conseguimos realizar o caminho que o Senhor nos leva, que nos conduz, não conseguimos segui-lo. E ainda estamos em viagem nesta vida, recordemos, somos peregrinos. O peregrino sabe onde chegar, o vagabundo não. O vagabundo, perdoe, mas é a forma de expressão, está vagabundando pela vida, caminhando pelas estradas, não tem um foco, um, um ponto final, um ponto de chegada. Agora, o peregrino, sim, ele caminha pelas estradas, mas sabe aonde está indo, sabe o seu norte, tem o seu destino diante de seus olhos. E por isso devemos de questionar na nossa vida espiritual se estamos sendo peregrinos, se realmente temos o foco na vida eterna, porque muitas vezes perdemos o foco e aí deixamos de ser peregrinos. Temos focado, temos trabalhado para chegar aonde necessitamos chegar? Ainda mais um ponto. Deus colocou no coração do homem o infinito, a sede de infinito. Não se responde a esta necessidade. Quem não responde a ela sempre se culpará e sempre culpará os outros. É porque eu não consegui tal coisa, porque eu não realizei, porque eu não estudei, porque eu não fiz. Sempre encontrará uma culpa, porque não sacia a sede de infinito que Deus colocou no homem. Tenhamos isso também claro diante de nossos olhos. Entremos agora propriamente no texto. Alguém, um qualquer, é a tradução melhor, pergunta a Jesus. Ou seja, como se essa pessoa fizesse a pergunta de uma forma a querer banalizar a situação. E Jesus não responde à pergunta desta pessoa. Não responde. Por quê? Porque Jesus não responde a especulações. Jesus não dá respostas que não convertam ao homem. Senhor, qual é o número dos que serão salvos? Não, isso ele não responde. Tanto que a resposta de Jesus é o que ser feito para se salvar. É o que deve de ser feito e não responde somente ao homem. Jesus responde a todos e responde personalizando o problema. Nós, eu e você, que arriscamos ficar fora se não respondermos, se não realizarmos aquilo que Jesus nos diz. Simples assim o Evangelho. É isso que o Senhor quer dizer com o texto de hoje. Essa pergunta do homem, tenhamos em conta que salvação para os judeus daquele tempo era o retorno definitivo a esta vida, quando Deus começasse a reinar sobre o mundo. Não existia a eternidade. Então, tem algo de diferente daquele tempo para a fé católica, para a nossa fé, para aquilo que Jesus nos ensinou. Então, ele pensava que, após morrer, depois, um dia, Deus viria para governar o mundo, tornar o mundo como o paraíso, e, por fim, aqueles que viveram aquilo que era proposto retornariam no reino de Deus, eternamente nesta vida. Ele não pensa, algo está certo este homem, ele não pensa como prêmio, mas esta vida eterna como dom de Deus, e nisto há uma sabedoria. E Jesus vai responder: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, Jesus começou a resposta dizendo o que deve de ser feito. Tenhamos em conta, a pergunta também do homem se reflete por quê? Porque os textos, em especial o quarto livro de Esdras,
dizia que poucos seriam salvos. Poucos. Por isso a pergunta. E a pergunta dele ainda é: quantos se salvarão comigo, se achando salvo? Jesus está dizendo a nós: fazei todo o esforço possível para se salvar, para entrar pela porta estreita. Jesus mostra que para se salvar, não se salva no conforto. Não é no conforto da minha casa, da minha vida sem esforço espiritual, sem oração, sem busca de Deus, sem conversão que eu vou me salvar. É necessário esforço. É como quem quer ganhar, digamos assim, massa muscular, físico, na academia. Precisa ir ao menos 3 vezes por semana. Se não for, não consegue. A mesma coisa que Jesus está dizendo. É necessário, para entrar nos céus, fazer algo. E não podemos ficar no comodismo de nossas vidas. Então, devemos entrar pela porta estreita, diz o Senhor. O que é a porta estreita? Antes da porta, fazei todo esforço. Esforço, a tradução melhor seria luta, combate. Combatei todo o possível para entrar pela porta estreita. Mas contra o que devemos combater? O que nós devemos de lutar? Com quem ou com que nós devemos de lutar? Primeiramente, devemos de lutar com o inimigo do nosso íntimo, aquele que está mais interior dentro de nós, o nosso próprio eu, a nossa vontade, o nosso egoísmo. Este é o primeiro que devemos de lutar. Mas também contra as tentações do demônio e do mundo. E o quanto nós temos lutado contra isso? Lutar contra nós mesmos quer dizer também deixar de pensar a nós mesmos e colocar a nossa vida a serviço, ser desapegados, porque administramos os bens de Deus, não são nossos, como meditamos ainda 2 domingos, 3 domingos atrás. Os bens estão aqui para eu administrar, mas um dia eu partirei e tudo ficará, até mesmo os dons do Senhor. E assim temos sido desapegados, deixamos de pensar a nós mesmos, nos colocamos a serviço de Deus e dos irmãos, lutamos contra as tentações do demônio em todas as áreas de nossa vida, contra aquilo que o mundo nos oferece que é contra Deus. Segundo ponto, segunda condição e indicação que Jesus nos dá, a porta estreita. Recordo o buraco da agulha que hoje pude ver um vídeo onde tem esse buraco de agulha, como meditamos no Evangelho também, que tem mais ou menos 1,5 metros de altura e é bem estreita essa porta. Então, para entrar para a porta, é necessário ser pequeno, é necessário abaixar-se e não consegue levar muita coisa por esta porta. Então, só se consegue levar o necessário. A porta larga leva à perdição, a estreita é a que leva ao céu, ao banquete que é colocado logo depois. Esta imagem do banquete que nos mostra o céu como esta imagem de uma grande alegria. Então, temos nos feito pequenos, sido humildes, temos levado o necessário, que são as obras boas que o Senhor nos pede para realizar nele, com caridade autêntica, que tantas vezes já falamos o que é caridade. Temos realizado e portado e levado isso conosco? Ou queremos levar um baú cheio de coisas? Não passará. Não passará. E ainda mais, se nós nos inflarmos com o nosso ego, com o nosso orgulho, com o nosso achar-se salvos, não passaremos pela porta estreita. E o como temos feito? O que temos feito de nossa vida? Terceira indicação. Aliás, ainda dentro da porta, a questão da porta.
Na porta fica fora. Quem ficará fora, como diz depois Jesus? O Pai que fecha a porta. Aqueles que são convencidos de ser cristãos, mas não são de verdade. E veremos mais adiante. Continuemos ainda o texto. Jesus então demonstra que a salvação é para todos, que a salvação é um dom e que devemos ser servidores do Senhor. A porta estreita é para custodiar o banquete que está lá nos céus. O mundo renovado em Deus, que é símbolo da presença do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? A soberania do Senhor sobre nós, o seu governar as nossas vidas, o seu poder sobre cada um de nós, onde ele nos governa, nos dirige, nos orienta, onde realmente Deus é rei em nós, como meditávamos ainda na festa, na memória de Nossa Senhora Rainha. Penso o que Jesus pensaria, faço o que Jesus faria, e tudo aquilo que em meu ser se realiza é como Jesus faria em meu lugar. Somos assim? Realmente somos imagem deste reino de Deus? Que já se inicia sobre a terra, porque aqui Jesus está indicando que inicia aqui. Não é esperar o momento da morte, não é o meu pós-morte, mas é iniciado com uma vida aqui, unida a Ele. E por que a porta é estreita? Diversos são os motivos. Porque muitas são as perguntas privadas de resposta, que não tem uma resposta a nós, a não ser a resposta da fé, a não ser o crer no Senhor, porque não tem uma resposta claríssima daquilo que estou passando, daquilo que o Senhor está me permitindo. Me resta a fé. Então é uma porta estreita. Mas também nos remonta a porta estreita porque é aquele caminho que Jesus está fazendo e que nós deveremos de fazer com ele. É o caminho que conduz ao sofrimento, à traição, à morte. Quem quiser me seguir, tome sua cruz a cada dia, venha após mim e me siga. Por isso a porta é estreita, muitos não querem passar por ali. Ainda hoje, na Terra Santa, em Belém, e também em Jerusalém, há duas portas pequenas que, se não se abaixa, você não entra para ver, uma, o local onde Jesus nasceu, outra, o local onde Jesus foi sepultado. E nós recordemos ainda que Jesus disse: Eu sou a porta, no Evangelho de São João. Então, é por ele que nós atravessamos e chegamos à glória eterna. Nós devemos de viver esta intimidade com o Senhor. Nós devemos de recordar que o caminho da felicidade é Ele e que está aberto por um tempo, o tempo da nossa vida. É estreita porque é a misericórdia, é o reconhecer-se pecador, o ser humilde, reconhecer quem nós somos diante de Deus. Não nos acharmos os melhores, porque não somos. Ainda, para passar pela porta, nós passaremos pela fadiga espiritual de nos tornarmos santos. É uma fadiga, é um exercício que exige de nós. E nós temos passado, vivido em Jesus. Estamos unidos à vida de Cristo. Cada vez mais a nossa vida é um sinal da presença viva de Cristo no mundo. Caso não seja, não estamos passando pela porta estreita. Caso nossa vida não esteja unida a dele, não estamos nos esforçando para passar por tal porta. E podemos nos perder. O quanto temos buscado nos unir a Jesus e viver uma vida espiritual profunda, de profunda intimidade, de profunda união, onde tudo aquilo que eu vivo com o Senhor me transforma, me converte.
E Jesus ainda disse: muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos acharão que estão entrando e não estão entrando. E continua: uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos. Ele responderá: não sei de onde sois. Mais um motivo da porta ser estreita. É a vida que é curta. A nossa vida é curta. Temos um tempo para buscar a felicidade verdadeira que está na vida eterna. Nos esforçarmos para lá chegarmos. Porém, se não tivermos este esforço e deixarmos para o último momento a conversão, pode ser que não consigamos encontrar a porta aberta, porque a vida que tínhamos à nossa disposição para encontrar a Deus, para viver nele, nós desperdiçamos com tantas outras coisas que não a sua graça. Tomemos cuidado, porque a hora que a porta fechar a vida nesta terra, terminar, o Senhor poderá nos dizer: não sei de onde sois. Continuemos o texto. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que praticais a injustiça. O que significa esta parte? O dizer que comemos e bebemos é Eucaristia. Jesus está apontando para a Eucaristia. Muitas vezes podemos ir à Santa Missa, comemos e bebemos diante de ti, olha, vivemos a Eucaristia, participamos das missas. E tu nos ensinastes em nossas praças, e tu nos ensinastes, nos falastes do Evangelho, proclamastes através dos vossos servos a vossa palavra. Não basta. Jesus está mostrando que não basta. Então, esses que estão fora são aqueles que são convencidos de ser cristãos. São atraídos por Cristo e por seus ensinamentos, mas são só admiradores. Não se decidem a passar pela porta. Não querem seguir a profundidade do ensinamento de Jesus, não buscam a conversão de suas vidas. Jesus fala que é sua ilusão ser salvo. Jesus lhes ameaça, dizendo: se vocês pensam que vivendo uma vida superficial entrarão no reino dos céus, não entrarão. Encher-se, gloriar-se, pensar: eu faço, eu aconteço, impede a entrar no reino dos céus. Entra somente quem se desarma, quem está como nu diante de Deus. Senhor, aqui estou, esse sou eu. Me transforma, me dá tua força, me ajuda, me converte, Senhor. Eu quero viver a tua santidade, mas não consigo sozinho. Me socorre. E Jesus está falando não só do paraíso, mas da nossa vida aqui. A vida vivida nas bem-aventuranças, que não são somente as 9, mas são todas aquelas que são nomeadas no Novo Testamento. Recordemos de Maria, se diz: bem-aventurada aquela que acreditou, e outras mais bem-aventuranças. E nós, o quanto temos vivido a vida da graça, a vida eterna. Recordemos aquilo que queremos viver lá, devemos de começar a viver aqui. Ainda tenhamos em conta que Jesus, ao chamar a atenção, chama a atenção dizendo que os cristãos que ficaram de fora participaram da liturgia e se apresentam por isso, porque eu estive, eu fui, mas não se converteram. E isso não adianta. As duas coisas devem de caminhar juntas. A liturgia deve de converter a minha vida, deve de me transformar. Caso contrário, eu posso não me salvar. E Jesus fala seriamente do perigo de não salvar-se. E encerra o texto dizendo: ali haverá choro e ranger de dentes. Antes, ia esquecendo: afastai-vos de mim, todo vós que praticais a injustiça.
Que não praticais a justiça, que quer dizer o quê? Que não praticais os meus ensinamentos. Que não viveis a vida que vos peço. Porque ser justo, recordemos o próprio São José. José era um homem justo, era alguém que praticava tudo aquilo que o Senhor ensinou ao povo de Israel. A mesma coisa aqui é para nós. Se nós não vivemos na justiça, na santidade de Deus, nós vivemos na injustiça. Outra tradução ainda diz: todos vós que praticais coisas vãs, coisas que são dessa vida e que aqui vão ficar, que não buscam exercer coisas que vos levem à eternidade. Afastai-vos de mim, não estareis perto de mim, não vos conheço. Nós, como temos vivido a nossa vida? E agora continuemos o texto. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. O que o Senhor mostra aqui? Que de muitos que nós acreditávamos que não iriam se salvar, entrarão no banquete, nós talvez não. Por quê? Porque nós nos vangloriando, achando que porque eu serei salvo, perderei a salvação. O risco é que aqueles que nós pensávamos de não se salvar, se salvarem, e nós que achávamos estar salvos, nos perdermos. E quanto temos buscado ser fiéis ao Senhor. Por fim, a segunda leitura nos diz, na carta aos Hebreus: Irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. Tenhamos em conta aqui a questão da medicina. O médico, como faz? Ele medica a todos de modo igual? Não, um bom médico, conhecendo bem a estrutura de saúde dos seus pacientes, mesmo que tenham, às vezes, uma doença similar, lhes dá remédios diferentes. Por quê? Porque o remédio que faz bem para um, dependendo do outro problema de saúde que a outra pessoa tenha, não fará bem para o outro. Assim é o Senhor para conosco. Ele nos corrige, ele nos dá o remédio necessário para a alma. Ao ponto que nós aparentemente não enxergamos correções, ou seja, sofrimentos, mas a outros nós percebemos, porque para cada alma, sensibilidade ou amor entregue a Deus, vive-se uma experiência de fé mais profunda. E o Senhor, então, o que faz? Nos educa. Um médico, alguém que vai ser médico, alguém que vai ser advogado, alguém que vai ser enfermeiro, alguém que vai, sei lá, ser contador e assim por diante. Para entrar na sua profissão, deve de ter uma educação, uma formação para tal. Assim o Senhor também nos educa, mas para o reino dos céus, para que possamos entrar na sua glória. É necessário que façamos o caminho espiritual, como dizia o Evangelho. Não desanimes quando ele te repreende, ou seja, receberemos repreensão. Quando crianças nós não gostamos, quando jovens menos ainda. Quando adultos achamos, bem, agora eu sou adulto, não quero que ninguém me repreenda. Deixemos o orgulho. O Senhor muitas vezes nos repreenderá, para que entremos no caminho certo, na santidade. Nós achamos o que estamos certos em relação às coisas divinas, mas somente o Senhor sabe o quando está certo o caminho ou não. Nós não o sabemos. Nós, achando que estamos fazendo certo, podemos estar errando. E confiamos na repreensão do Senhor. O Senhor corrige a quem ama e castiga a quem aceita como filho. Sou, ao menos eu, não sei quem me escuta, mas da geração daqueles que os pais corrigiam seus filhos. Castigavam. Falava uma vez, duas vezes, três vezes, a terceira vez, castigo. Ou antes disso,
Olha, já te disse, se você não reagir assim, você vai ver. Então o castigo não é que nos deseja mal o Senhor, não é que o Senhor nos abandonou, mas é para que nós nos desapeguemos de coisas que em nosso ser ainda nos afastam de Deus, que não nos permitem aprofundar a vida espiritual. E o quanto nós aceitamos o castigo do Senhor, os sofrimentos que o Senhor permite que passemos, não os que buscamos, mas o que Ele permitiu que nós passemos, é para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Então, se sofremos, é para crescermos na fé, crescermos no amor. E a correção demonstra o amor de pai para conosco. No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Não foi assim com os nossos pais? Quando crianças, jovens, reclamamos, murmuramos, batemos o pé, mas hoje vemos, poxa, estava certo naquela correção. Hoje sou um homem, uma mulher assim porque meu pai e minha mãe me corrigiram daquela vez, me castigaram, e no fim valeu a pena, porque senão estava perdido como tantos outros. Assim temos também visto o que Deus permite que passemos em nossa vida. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Firmai as vossas ações, não só a questão das mãos, mas as ações, os joelhos, para caminhar. Acertai os passos dos vossos pés, como mostra mesmo o caminho. Caminhai no caminho do Senhor, no caminho reto, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. É isso que o Senhor quer desde o Evangelho de hoje para nós. Ele quer que sejamos curados, para que possamos entrar pela porta. Mas quanto permitimos isso ao Senhor? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, a nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais buscarmos aquilo que verdadeiramente importa, as coisas do alto. E vivendo uma vida de busca de santidade, de entrega ao Senhor, nos lancemos em seus braços, pratiquemos suas obras, imitemos sempre ao Senhor Jesus, desapegando de nós mesmos, do mundo, do pecado, do demônio, para que, vivendo plenamente aquilo que o Senhor nos pede e nos ensina, possamos um dia participar de sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.